E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro amanheceu em alvoroço nesta segunda-feira. Em uma decisão inédita e controversa, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, determinou o cancelamento da partida entre Fluminense e Atlético Paranaense, concedendo os 3 pontos ao clube carioca. O veredito pegou todos de surpresa e reacendeu debates inflamados sobre justiça esportiva, integridade no futebol e o papel das decisões judiciais no esporte mais amado do país. A determinação veio após semanas de discussões jurídicas envolvendo um episódio que, segundo o tribunal, comprometeu as condições para a realização do jogo originalmente marcado para o último mês. Embora os detalhes do caso ainda estejam sob sigilo em alguns aspectos, a decisão foi fundamentada em uma série de irregularidades denunciadas pelo Fluminense, que argumentou que o cenário tornava impossível a realização de uma partida justa. O Atlético Paranaense, por sua vez, reagiu com indignação. Em nota oficial, o clube criticou duramente a decisão, classificando-a como um atentado contra o equilíbrio esportivo. Segundo dirigentes do clube paranaense, a medida não apenas fere a competitividade do Campeonato Brasileiro, como também estabelece um precedente perigoso para decisões futuras no futebol nacional. O pivô da polêmica envolve questões logísticas e de segurança alegadas pelo Fluminense, que teria apresentado provas de que a equipe enfrentaria obstáculos que violavam o regulamento da competição. Embora o STJD tenha dado parecer favorável ao clube carioca, a repercussão negativa entre torcedores e analistas é evidente. Nas redes sociais, hashtags como #VergonhaSTJD e #Justiça no Futebol dominam os trending topics. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, celebrou a decisão como um marco na história do clube. É uma vitória não apenas para o Fluminense, mas para o futebol como um todo. Mostramos que as regras precisam ser respeitadas, e o STJD reconheceu a legitimidade do nosso apelo, declarou em entrevista coletiva realizada na sede do clube, no Rio de Janeiro. Entretanto, a celebração tricolor foi acompanhada de críticas severas de comentaristas esportivos. O campo de jogo precisa ser o lugar onde o futebol se decide. Transferir esse poder para tribunais é perigoso e abre uma caixa de Pandora que pode prejudicar o futuro da competição, avaliou um analista durante debate ao vivo em uma emissora esportiva. Torcedores de ambos os lados também têm expressado suas opiniões, com narrativas que refletem a paixão e a polarização típicas do esporte. Enquanto a torcida do Fluminense vê a decisão como um ato de justiça, atleticanos sentem-se prejudicados e prometem levar a questão a todas as instâncias possíveis, incluindo a FIFA. O impacto da decisão no Campeonato Brasileiro é imediato e significativo. Com os 3 pontos garantidos, o Fluminense se consolida em posição estratégica na tabela, elevando suas chances de classificação direta para a Libertadores. Já o Atlético Paranaense amarga a perda de pontos que poderiam ser cruciais em sua campanha. Nos bastidores, há rumores de que outros clubes do campeonato estão monitorando a situação com preocupação. A decisão cria um precedente delicado, porque agora qualquer clube pode recorrer ao STJD para questionar partidas sob argumentos subjetivos, comentou um dirigente de um dos clubes da Série A, sob condição de anonimato. Especialistas em direito esportivo dividem-se sobre a interpretação do caso. Enquanto alguns defendem a autonomia do STJD para tomar decisões que assegurem a justiça no campeonato, outros criticam o que chamam de judicialização do esporte. Para eles, a resolução deveria ter passado por instâncias administrativas antes de chegar ao tribunal. A torcida atleticana promete mobilização. Grupos organizados planejam protestos em frente à sede do STJD nos próximos dias, exigindo uma revisão da decisão. Não vamos aceitar essa afronta. O Atlético merece respeito e terá a nossa voz em defesa da justiça, declarou um representante da principal torcida organizada do clube. A polêmica também atraiu a atenção de figuras públicas e políticos, que aproveitaram o momento para fazer declarações sobre a necessidade de uma revisão no sistema jurídico esportivo do Brasil. Decisões como essa mostram o quanto precisamos de mais transparência e clareza nas regras do futebol, publicou um senador em suas redes sociais.
Enquanto isso, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, se mantém em silêncio, sem emitir qualquer posicionamento oficial sobre o caso. Nos bastidores, acredita-se que a entidade teme um efeito dominó de ações judiciais que possam impactar diretamente a organização do campeonato. O fato é que a decisão do STJD não apenas altera os rumos do Brasileirão, mas também expõe as fragilidades de um sistema que, entre o campo e os tribunais, busca conciliar paixão e justiça. Se o caso será um divisor de águas ou apenas mais um capítulo nas crônicas do futebol brasileiro, só o tempo dirá. O que é certo, porém, é que este episódio ficará na memória de todos que acompanham o esporte. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A decisão do STJD de cancelar a partida entre Fluminense e Atlético Paranaense e conceder os 3 pontos ao time carioca mergulhou o futebol brasileiro em uma nova onda de discussões. O episódio levanta questões não apenas sobre o papel do tribunal no esporte, mas também sobre a vulnerabilidade do Campeonato Brasileiro a interpretações judiciais que fogem do gramado. A controvérsia não se limita às torcidas, ela provoca reflexões profundas sobre a estrutura do futebol nacional e sua relação com a legalidade. Um dos pontos mais debatidos tem sido a aparente falta de transparência no processo. Apesar do STJD ter detalhado os argumentos que embasaram sua decisão, críticos apontam que o acesso público às informações ainda é limitado. Decisões que impactam o andamento de um campeonato tão relevante precisam ser completamente transparentes, disse um especialista em governança esportiva. Para ele, casos como esse devem ser precedidos por audiências abertas que permitam maior escrutínio por parte da sociedade. Além disso, a decisão reacende uma preocupação antiga, a crescente dependência de decisões externas para resolver conflitos esportivos. Muitos argumentam que o ideal seria uma resolução dentro do ambiente esportivo, utilizando árbitros independentes e câmaras específicas para tratar disputas antes de chegar ao STJD. O tribunal deveria ser a última instância, não a primeira opção, afirma um ex-dirigente da CBF. O impacto psicológico sobre os jogadores também não pode ser ignorado. Atletas do Atlético Paranaense, em especial, demonstraram frustração e desânimo com o veredito. Muitos deles utilizaram as redes sociais para expressar suas opiniões, dizendo que se sentem injustiçados e privados da oportunidade de lutar pelos pontos dentro de campo. Treinamos, nos dedicamos, e agora tiram de nós o direito de competir. Isso é devastador, comentou um dos titulares do Furacão. A polêmica também atrai atenção internacional. Jornais esportivos estrangeiros destacaram a peculiaridade do caso, alguns comparando a episódios similares em ligas de outros países. No Brasil, onde o futebol é quase uma religião, as decisões fora do campo parecem ter tanto peso quanto os gols, escreveu um colunista de um renomado jornal espanhol. Essa visibilidade global aumenta a pressão sobre as entidades brasileiras para justificar suas escolhas. Curiosamente, o caso também revelou fissuras na relação entre o Fluminense e outras equipes da Série A. Alguns dirigentes de clubes rivais consideraram que a postura do tricolor foi oportunista, enquanto outros defendem que qualquer clube teria agido da mesma forma diante das circunstâncias. O Fluminense apenas utilizou as ferramentas disponíveis. A crítica deveria ser ao sistema, não ao clube, argumentou um analista esportivo em uma live recente. A decisão do STJD também lança luz sobre o papel da arbitragem no futebol brasileiro. Durante o processo, foram levantadas suspeitas de que a arbitragem poderia ter contribuído para a situação que levou à suspensão da partida. Embora nenhuma irregularidade tenha sido comprovada até o momento, a situação reforça a necessidade de melhorias na qualidade e na independência dos árbitros. Torcedores, por sua vez, seguem divididos. Enquanto tricolores comemoram os 3 pontos como uma vitória fora do campo, atleticanos denunciam a decisão como uma mancha no campeonato. Em fóruns e redes sociais, as discussões se tornaram um reflexo da polarização que já é comum em outros âmbitos do Brasil. Se fosse o contrário, será que o STJD teria decidido assim? Questionou um torcedor do Atlético em um post que rapidamente viralizou. Uma consequência potencial dessa situação é a revisão das regras do Campeonato Brasileiro para prevenir cenários semelhantes no futuro.
Especialistas sugerem a criação de um protocolo mais claro para lidar com imprevistos que possam comprometer a realização de jogos, reduzindo a necessidade de intervenções judiciais. A segurança jurídica precisa caminhar junto com a segurança esportiva, ressaltou um advogado especializado em direito desportivo. Com o campeonato se encaminhando para a reta final, a decisão adiciona um tempero extra à competição. O Fluminense, agora em uma posição mais favorável, precisa lidar com a pressão de justificar os 3 pontos conquistados no tribunal com um desempenho convincente em campo. Já o Atlético Paranaense, mesmo abatido, buscará transformar a indignação em motivação para encerrar a temporada de cabeça erguida. A saga, no entanto, está longe de acabar, e as próximas semanas prometem novos desdobramentos. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.